Olá, pessoal, estamos aqui mais uma vez para apresentar para vocês a correção de algumas questões da atividade 3, certo? Então, a gente vai começar, neste momento, falando um pouquinho sobre a questão 1. E na questão 1, o autor diz o seguinte: os peixes constituem um grupo numeroso de vertebrados que ocupam os ambientes aquáticos do planeta. Sobre esses organismos, marque a alternativa correta. Então, vai ter algumas afirmações, né, no caso, que a gente considera aí, né, incompletas ou incorretas. Então, a gente vai partir aqui da letra A, e aí, a gente achando a resposta correta, a gente discute as outras, ok? Na letra A, o autor diz: os peixes possuem sistema digestório incompleto. Isso aqui está errado. Os peixes possuem sistema digestório completo, né? Nós temos aí, desde a boca até nos cartilaginosos, né? Uma abertura numa estrutura chamada cloaca. Ele é totalmente completo, tendo até uma válvula espiral a nível de estômago, que aumenta tanto a superfície de digestão, quanto faz com que essa digestão se torne mais lenta e o animal consiga aproveitar melhor todos os nutrientes ali existentes. E nos peixes ósseos, também é completo, dependendo do hábito alimentar, se o peixe é herbívoro, né? Se é carnívoro, se é onívoro. O que nós vamos ter em termos de diferença é o tamanho, a extensão do intestino desses grupamentos. Por exemplo, peixes herbívoros têm intestinos, né, bem compridos. Você vai ter aí comprimentos feitos em experimentos em laboratório, a gente corrobora essa ideia, né, que tem intestinos longos. Por quê? Porque ele vai precisar de enzimas, né, e de mais tempo, por exemplo, para digerir substâncias, no caso, presente ali naqueles alimentos que eles vão ingerir. No caso, por exemplo, celulose. Então, nós vamos ter aí organismos que vão estar digerindo, no caso, né, o grupamento dos produtores. Então, seriam os vegetais. Então, precisa ter grupamentos de enzimas específicos. Daí a digestão ser mais longa e, no caso, ele possuir, então, uma extensão maior em termos de comprimento intestinal. Já os carnívoros teriam, no caso, estômagos maiores, né? Porque aí nós vamos ter a ação enzimática das proteases maior, uma maior ação nesse órgão, né? E intestinos mais curtos, digamos assim. E tem também o grupamento dos onívoros, que teriam intestinos intermediários, comprimento não tão longo, e que estariam consumindo todos os grupamentos aí de alimentos, ok? Então, com relação à letra A, está errada, porque, independente do tipo de organismo que você estude, ou peixe cartilaginoso ou peixe ósseo, o trato digestório é completo, vai de uma boca até uma estrutura final, seja um ânus saindo diretamente do ambiente, ou seja, uma estrutura que se abre, né, na cloaca, no caso dos peixes cartilaginosos, ok? Letra B. Os peixes podem ser classificados em agnatos, cartilaginosos e ósseos? Sim. Então, essa seria nossa resposta. A resposta correta seria a letra B. Ok? Por que não seria a C? Ele diz, o sistema circulatório dos peixes é fechado? Ok. E apresenta um coração com 3 cavidades? Isso aqui está errado. No caso, o coração no grupamento dos peixes apresenta 2 cavidades, uma aurícula e um ventrículo, ok? Com relação à letra D, a respiração dos peixes é do tipo pulmonar? Não. Com a grande exceção que a gente vai citar daqui a pouco, tá? A respiração dos peixes, a grande maioria é branquial.
Tem um grupamento dentro dos peixes ósseos, chamados peixes dipnoicos, que desenvolveram ao longo da evolução, do processo evolutivo, estruturas semelhantes a pulmões. Desculpe, isso seria o quê? Seria uma adaptação, né, de uma estrutura interligada com a faringe, né, que compensa, no caso, né, a respiração feita por resquícios branquiais. Alguns perdem as brânquias totalmente e ficam só com essa estrutura, que seria uma estrutura interligada à faringe, muito vascularizada, onde vai ocorrer as trocas gasosas ali nesse grupamento específico, dentro dos peixes ósseos, tá? Mas a grande maioria, tá? E aí você vai para todo o grupo, no grupo total, seja cartilaginosos ou seja ósseos, ou mesmo no grupamento dos agnatos, nós vamos ter respiração branquial. E com relação à letra E, ele diz que a principal excreta dos peixes cartilaginosos é a amônia. Isto está errado, porque a principal excreta, no grupamento dos tubarões, raias e quimeras, no caso, seria a ureia, ok? Então, a nossa resposta seria a letra B para a questão 1. Para a questão 2, o autor diz o seguinte: os peixes vivem em ambientes aquáticos e, para sobreviver nesse ambiente, contam com uma variada quantidade de adaptações. Uma dessas adaptações é a bexiga natatória, que possui como função. Então, a gente viu lá na nossa aula, né, que está no site da escola, que vocês podem observar que a função da bexiga natatória é fazer com que o peixe possa controlar o nível, né, que ele está, ou que ele pretende ficar na coluna da água. Então, ele controla o quê? A profundidade do peixe na água. Essa é a função básica da estrutura, tá? Não é a letra A impulsionar o corpo do animal pela água, ele tem as nadadeiras para fazer isso, ok? Não é a letra B, proteger o peixe contra contaminação por patógenos, nós não estamos tratando do sistema imunológico do animal, ok? Segue aqui uma observação que dentro do grupamento dos cartilaginosos é muito observada a questão do sistema imunológico a nível de tubarões, inclusive é motivo de pesquisa, né? Dizem que ele é acoberto em termos de sistema imunitário, provavelmente cura para muitas doenças na nossa espécie, mas são só pesquisas que estão sendo feitas. Na letra C, ele diz, garantir a fecundação interna de algumas espécies não tem nada a ver. Bexiga natatória não está vinculada à questão do sistema reprodutivo do animal, ok? Então, a nossa resposta seria o que está na letra D, que é controlar a profundidade do peixe na água, exatamente. Quando há captação de gás via corrente sanguínea, né, naqueles peixes ditos fisoclistos, que tem a bexiga totalmente isolada, nós temos aqui uma imagem para representar. Quando a bexiga é totalmente isolada e que se liga apenas a uma estrutura chamada glândula oval, onde essa glândula é muito vascularizada, cheia de vasos sanguíneos, né, ao redor, ele efetua tanto, né, a obtenção do gás para encher a bexiga, como o esvaziamento dessa bexiga. Então, se ele quer flutuar, né, manter menor densidade, então ele adquire mais gás, esse gás viria, no caso desse grupamento dos fisoclistos, né, dessa glândula oval, através da obtenção, no caso, da corrente sanguínea, né, os gases que estão na corrente sanguínea do animal. Quando ele quer esvaziar, a mesma coisa, ele passa o gás para os vasos sanguíneos através dessa glândula oval. Esse grupamento que tem essa estrutura, ou seja, que a bexiga é totalmente fechada, isolada em relação ao meio externo, é chamado o grupamento dos peixes ósseos de fisoclistos. Tem um grupamento de peixes ósseos que essa bexiga natatória,
é interligada por um ducto pneumático à faringe do animal. Aí esse grupamento é chamado de fisóstomos. Então, é através desse ducto que ele vai obter gás para encher ou expelir esse gás para esvaziar a bexiga natatória, dependendo do quê? De qual nível da coluna d'água esse animal, né, está pretendendo migrar naquele momento. Então, se ele sobe ou se ele desce, depende do esvaziamento ou do enchimento dessa bexiga natatória, tá? E é por isso que a resposta seria a letra D, controlar a profundidade do peixe na água. Não seria a letra E, captar os movimentos da água, a gente vai ver uma outra questão daqui a pouco, e a gente vai perceber qual estrutura é responsável por essa percepção de movimentos na água, ok? Então, aqui, a gente tem o seguinte, na questão 3, os peixes possuem estruturas localizadas lateralmente, que captam os movimentos que ocorrem na água. Essa importante função, que protege esses animais contra predadores, é desempenhada pela... Essa importante função é desempenhada pela linha lateral. Nós discutimos isso também lá na nossa aula, que, no caso, o que seria a linha lateral, né? No caso, seria uma linha que está presente na região mediana, ao longo de todo o corpo do animal. Ela tem canais, e no fundo desses canais, ela vai ter células sensoriais, tá? Que qualquer movimento na coluna d'água que ocorra à direita ou à esquerda do corpo do animal, ele vai sentir a pressão do movimento das moléculas de água através dessas células sensoriais presentes nessa linha lateral. Então, a resposta para, no caso, a questão 3, seria linha lateral, certo? Então, por que não seria a bexiga natatória? A bexiga natatória, ela vai controlar, né, o nível de profundidade que o peixe se encontra, se mais para o fundo ou mais para a superfície. As ampolas de Lorenzini são estruturas especiais localizadas na região da cabeça, região anterior, no caso do grupamento dos tubarões, que tem como função percepção de pequenos campos elétricos que são gerados pelas musculaturas dos peixes ao redor do animal. Então, ele tem uma estrutura chamada ampola de Lorenzini, que tem essa função de percepção, ok? A letra D fala em nadadeiras. Não, as nadadeiras são para movimentar, né, o corpo do animal para frente, para as laterais, né, para onde ele deseja ir, ok? Ele dá um direcionamento utilizando as nadadeiras e impulsiona esse corpo do animal na água. E não seriam as brânquias também, porque brânquias são para realizar as trocas gasosas. É por onde, majoritariamente, o grupamento dos peixes faz sua respiração. E para a gente encerrar, certo? A gente trouxe aqui a quinta questão, que o autor diz assim: uma professora resolveu aplicar uma prova prática sobre o conteúdo de peixes. Ela colocou em cada mesa um exemplar e pediu para que os alunos escrevessem em suas folhas de resposta se era um peixe ósseo ou um cartilaginoso. Os alunos concluíram que se tratava de um peixe ósseo após observarem o quê? Certo? As brânquias desprotegidas sem presença de opérculo. No caso aqui, quando ela colocou, se eles disseram que era peixe ósseo, então uma das características dos peixes ósseos é que contém, no caso, as brânquias protegidas, né, por uma placa óssea denominada opérculo. Então, se o aluno já disse que era um peixe ósseo, provavelmente ele observou que tinha opérculo, tá? Letra B, a boca localizada na região ventral. A gente viu que os exemplares que possuem boca localizada na região ventral seriam pertencentes ao grupo dos cartilaginosos, e os alunos disseram que era um peixe ósseo.
Letra C, a presença de cloaca. Cloaca é aquela cavidade no corpo do animal, onde ele vai receber o final do trato reprodutor, o final do trato urinário e o final do trato digestório. Todos esses sistemas caem nessa cavidade. Quem tem essa cavidade chamada cloaca, nesse grupamento, seriam os peixes cartilaginosos, ok? Letra D, aí ele diz, a boca localizada na região anterior. Essa seria a característica que aqui nessas opções está correta, tá? Por quê? Porque, como nos cartilaginosos a gente observa, principalmente nos tubarões, que a região da boca é localizada na parte ventral do animal, nos peixes ósseos, como a gente pode observar nessa imagem aqui, a boca é localizada na região anterior, na parte frontal, que a gente chama de focinho também, tá? Então, no caso, a nossa resposta seria a D. E por que não seria a E? Porque nós vimos que escamas placoides são uma característica, desculpe, do grupamento dos cartilaginosos, ok? Então, a resposta seria letra D. Então, gente, era isso que a gente tinha para apresentar para vocês. A gente espera ter alcançado o objetivo de tirar algumas dúvidas e a gente vai se encontrar em nosso próximo momento, ok? Muito obrigada e até